Aqui eu tenho capturado algumas informações do perfil da Sony, tá? E uma das coisas que é legal da Sony é que ela permite a gente fazer muita configuração da imagem. Aqui eu estou, digamos, mostrei um caminho até chegar numa configuração profissional da Sony, que é conhecida como o perfil Picture Profile, o perfil de cor, perfil de imagem PP7, onde você tem a configuração S-Log2 aqui no canto e S-Gamut 3. Isso significa que esse perfil de cor da Sony, já que a câmera não salva em RAW, a câmera permite que eu configure a imagem de uma forma bem sofisticada. Só que é muita opção, a gente precisa entender o que é que está fazendo numa Sony. Tá? O Gamma é uma função de contraste. Ela é a forma como a câmera lida com a luminosidade da imagem. Tá? O gama padrão de uma câmera que não tem log é o que ele chama de gama 2.2. S-log é uma curva logarítmica que comprime a imagem. Ele levanta muito as baixas luzes e aperta, comprime as altas luzes, a área muito luminosa da imagem. Isso dá aquela imagem leitosa e sem contraste, que às vezes a gente chama de flat, mas ela é bem mais do que flat. Tá? Esse é o S-log2. E o Color Mode S-Gamut é muito pouco falado, mas é super importante da gente entender na compressão, nas configurações de imagem digital hoje. Por quê? Porque os padrões de cor digital estão mudando. E isso é uma dor de cabeça. Vocês já ouviram falar de REC 709? sRGB? Eu tive uma aula do Da Vinci num curso deles falando sobre o Da Vinci 16 e o 17. Eu entendi que seria a forma mais limpa da imagem, que valorizasse mais tipo, tanto as altas quanto as baixas luzes. É isso? Não. Ok. Isso é a coisa mais mal entendida do campo do vídeo, porque é muito técnico, tá? Então, eu vou abrir um parêntese aqui para explicar para vocês o que é cor, e o que é cor digital, beleza? Então, vou seguir aqui. Alguém já viu esse gráfico? Isso é importante, gente. É técnico. Eu vou tentar contar a história técnica, mas para chegar num nível onde vocês entendam de uma forma intuitiva. Tem muita coisa matemática por trás, mas a gente que trabalha com a câmera não precisa entender nada de matemática, a gente só precisa entender o que é. Quem faz a matemática é o programa e a câmera, tá? Então vamos lá. As coisas mais básicas que a gente saca sobre cor é que existem dois processos de obtenção de cor, certo? Existe o processo aditivo e existe o processo subtrativo. O processo aditivo, ele é o processo de obtenção de cor a partir de luminosidade, que é como se dá no mundo natural. O que a gente tem no mundo são frequências de onda que se somam e compõem cores. Tá? O nosso olho também é um sistema de percepção de luminosidade. Então, o sistema RGB, que é o sistema baseado em 3 primitivas para obtenção das outras cores, ele é um sistema aditivo, onde quando você soma o vermelho, o azul e o verde, você tem o branco. Mas na interseção você tem as cores secundárias, você tem o magenta, você tem o ciano, você tem o amarelo, e por aí vai. Tá? É nesse sistema de adição de cor que a gente fala que o branco é a mistura de todas as cores. De fato é. Por quê? Porque como ele é aditivo, você sai do preto, ausência de luminosidade, e vai acendendo a mistura das cores até ter o branco. Bom, isso... Cor de luz, não cor pigmento, tá? Pigmento é o próximo aqui. O pigmento, ele é subtrativo. Significa que a gente começa com a cor branca do papel e vai jogando cor. E quando você vai misturando, a cor vai escurecendo, tá? Isso é o que me dava raiva quando eu era criança, porque a professora dizia para mim, o branco é a soma de todas, é a mistura de todas as cores. Aí eu pegava massinha e misturava massinha, não dá branco.
Alguém já teve esse problema, assim, de você misturar massinha? Eu digo, pô, não tá dando branco. Quanto mais você mistura massa, dá um marrom escuro. Por quê? Porque pigmento, como o Roberto está chamando a atenção, ele subtrai. O sistema subtrativo, as cores básicas não são o vermelho, o verde e o azul, são o ciano, o magenta e o amarelo. Essas são as cores básicas da impressão, das gráficas, tá? E das impressoras também. A maioria de jato de tinta tem essas cores básicas. Além delas, existe o preto. O preto, na verdade, teoricamente, não seria necessário para esse sistema. Mas para você conseguir um preto forte, você tem uma tinta preta, porque a mistura dessas cores, teoricamente, daria preto, mas ela na prática, porque os pigmentos não são perfeitos, ela dá um marrom escurão, tá? Então, no sistema de gráfica e no sistema de impressora já de tinta, você tem o ciano, o magenta e o amarelo e o preto, só para ter uma consistência de um preto mais fechado. Bom, quando a gente está trabalhando com câmeras, a gente não está pensando CMYK, certo? Mas quando a gente está pensando em cinema analógico, a gente está. Só que isso passou. Mas é importante que vocês saibam que os projetores, eles trabalham de forma... Os projetores, não projetor digital de LED que a gente tem, mas projetor onde você passa a película na frente, tá? Imagine cinema e o filme, a película está passando na frente do projetor. Por que é subtrativo aquele processo? Porque a luz do projetor é branca e quando atravessa o filme, ela é subtraída, certo? O que o filme deixa passar é a subtração do branco. Então, se no filme tiver um azulzinho, significa que ele vai reter o que é vermelho e o que é verde na luz branca do projetor e só vai passar o azul. Então, o sistema de projeção positivo do cinema, ele era CMYK, na verdade. Isso, às vezes, a galera confunde, porque imagina assim, a luz do projetor, então o cinema é aditivo. Não era. O cinema era subtrativo. Certo? As cores da película eram tipo CMYK. Mas, hoje, com projetores digitais, na verdade, eu não sei como é que funcionam os projetores digitais. Então, para não falar besteira, vamos deixar, de repente, é subtrativo também, acontece alguma coisa na frente e tal. Mas as câmeras são aditivas. As câmeras funcionam no processo RGB. Beleza? Por que RGB, gente? RGB é sigla em inglês, né? Por que vermelho, azul e verde? Que são as cores primárias que a gente enxerga. Vamos chegar lá, então. O caminho é esse aí. Então, o que a gente chama de cor, na verdade, é um fenômeno perceptivo. A forma como o olho humano capta informações de ondas eletromagnéticas e manda para o cérebro. É o cérebro que vai entender o mundo colorido, mas o mundo não é colorido. O mundo é preto e branco. O mundo são intensidades de luminosidade. Tá? Aqui vocês estão vendo o prisma, né? E aqui do lado um degradê que ilustra o arco-íris. Quando a luz do sol é branca, quando a gente passa ela pelo prisma, a gente consegue separar as frequências específicas de onda. Essas frequências nós percebemos como cor. Tá? Então, aqui do lado, por exemplo, eu tenho uma marcação que começa em 380, vai até 750, a unidade nm, ou nanômetros. Tá? Isso é o comprimento da frequência eletromagnética. É uma onda, ela oscila no espaço. Algumas oscilam bem apertadinha, outras oscilam mais largas. Algumas ondas elas têm um comprimento gigante, de metro, mas as ondas que a gente enxerga como luz são nanômetros, tá? São micro-ondas, não chega a micro-onda é outra coisa, mas são pequenininhas, tá? Em termos da oscilação, elas oscilam bastante. Nós enxergamos entre 380 nanômetros
e 750 nanômetros. Tá? Isso é a nossa capacidade física de perceber. Se vocês olharem aqui, você vê que ele começa no preto e termina no preto. Mas, na verdade, não é preto. É só porque o meu olho começa a perder capacidade de enxergar. E aí eu não enxergo mais nos extremos disso. Tá? Bom, esse fragmento que eu enxergo, ele é um fragmento de uma coisa maior. Eu chamo de luz aquilo que eu enxergo, mas a luz, ela é um trecho muito pequenininho do espectro eletromagnético. Por exemplo, os celulares de vocês estão espalhando ondas eletromagnéticas, está atravessando as paredes aí, o sinal da TV, tudo isso é onda eletromagnética, mas você não enxerga isso não vem como luminosidade para vocês. Mas faz parte do mesmo sinal, do mesmo espectro. Então, aqui, por exemplo, é o espectro mais amplo das ondas eletromagnéticas, onde a gente vê, por exemplo, ondas de rádio, a onda AM, FM, micro-ondas, o forninho de micro-ondas, raios gama, é bom não ver, porque quando a estrela explode, não é legal, raio gama, raio-x, e as zonas próximas aqui da onde está o visível, tá? O ultravioleta, que eu não enxergo, mas dá câncer de pele, e o infravermelho, que eu também não enxergo, mas às vezes alguns sistemas usam infravermelho para detectar coisas de noite e tal. O espectro do que eu vejo, ele justamente está no ultravioleta e infravermelho. Violeta e vermelho são os extremos do que eu percebo, tá? Então, eu chamo de luz esse pedacinho do espectro total eletromagnético. Eu, ser humano, outros animais veem faixas diferentes. E outros animais percebem essas intensidades com cores diferentes. Tá? Por que nós percebemos esse espectro de intensidade luminosa como colorido? Porque, na verdade, é preto e branco. Ele é contínuo, é pura intensidade. Por que eu vejo cor onde não tem cor? Por causa de um truque evolutivo, que é isso daqui. Ó. O meu olho, ele é composto, o fundo do olho, né? Ele é revertido por células sensíveis à luz, sensíveis ao espectro eletromagnético, dentro dessa frequência 750 a 380. Tá? Eu tenho no fundo do meu olho 2 tipos de célula. As células cone e as células chamadas de rod. As células cone são as que percebem luminosidade. As células rod, elas são as células que a gente usa, por exemplo, no escuro. Quando a gente está numa situação com muito pouca luz, a gente enxerga praticamente preto e branco, a gente só percebe intensidade. Quando a gente está numa situação de escuro, quem entra em atividade são as ROD. Mas quando a gente está no dia, digamos, na situação normal, a gente percebe com a luminosidade com as células cone. E essas células cone, elas são especializadas. Significa que eu tenho células especializadas para frequência em torno daquilo que eu chamo de vermelho, eu, ser humano. Eu tenho células cone especializadas em torno daquilo que eu chamo de verde. E eu tenho células cone especializadas em torno daquilo que eu chamo de azul. Esse gráfico aqui embaixo, ele é o gráfico da intensidade de como cada célula dessa percebe essas cores. A célula L é a que percebe o vermelho. Então isso aí é como ela responde a essa luminosidade. Agora veja que ela não responde apenas ao vermelho. A M é a que responde ao espectro do verde, mas não é só ao verde. Por quê? Porque não é que essas células percebam apenas o vermelho e o verde. Elas são sensíveis mais a esses picos de onda. Mas elas percebem... Então, por exemplo, a célula especializada no vermelho tem percepção do que é verde.
Tá dando para entender? É o fato de que essas células, digamos assim, são sensíveis a um espectro grande, porém divergente, que faz com que eu perceba as cores do mundo. O meu cérebro reage como cor, mas na verdade é simplesmente percepção de intensidade de determinadas frequências. Isso não é para a gente entender no detalhe ou gravar essas coisas, não. É para entender por princípio. Tá dando para acompanhar, gente? E azul, Adriano? O azul seria o S aqui, certo? Agora veja, uma coisa interessante. Todas essas cores, elas têm o mesmo nível de luminosidade, mas o meu olho, ele, porque é a confluência de todas, percebe como mais luminoso a zona entre o verde e o amarelo. São as cores mais luminosas para mim, apesar de que a intensidade é a mesma. Então, por isso que do azul escurece e do vermelho escurece. É porque eu não tenho mais cobertura de percepção nessas zonas. E o azul e o vermelho de mesma intensidade, eu vou perceber ele como mais escuro do que o verde. No caso, a verde está nesse intermediário, mas o azul, quando eu perguntei, na verdade, você estava falando que a vermelha, claro, é especializada no vermelho as células, mas percebe o verde também uma gama aí. Mas a do vermelho, ela não percebe essa gama do azul, correto? Um pouquinho, ela atrapalha aqui na base. Se vocês olharem aqui... uma extremidade, né? Mas se você olhar aqui, em torno do 450, você tem verde, vermelho e azul. Ok. Ó, a zona do que a gente chama do azul marinho aqui tem vermelho, tá vendo? Sim, sim. E tem verde também. Ou seja, essas células são estimuladas e é aí que eu percebo as cores. E veja, a luz não vem... eu estou recebendo 500, eu estou recebendo 400. Não, ela vem misturada. Da mesma forma como o prisma decompõe, toda a informação visual que chega para mim está estimulando várias coisas ao mesmo tempo, porque não são puras. Na verdade, só raio laser é que é cor pura, né? O raio laser, o fenômeno do raio laser, é quando eu consigo emitir uma luz numa frequência curtinha. Por exemplo, eu vou botar um raio laser de 450 a 460. Aí ele fica aquela cor viva, pura. Mas essas cores do espectro, desse jeito daqui, isso é uma medição, mas elas não existem puras na natureza, tá? Elas existem compostas, misturadas, tá? E essa questão da mistura é o que me interessa aqui agora, beleza? Bom, a pesquisa que levou a isso, ela existe desde Newton. Newton é que descobre essas coisas do prisma e tal, século XVII, se eu não me engano. No século XIX, boa parte da percepção de como o olho enxerga já estava definido. Quando chega no século XX, esse conhecimento está bem estruturado, no início do século XX. A questão é, como é que a gente controla a reprodução das cores? Como é que eu faço as cores aparecerem de uma forma que eu garanta que o olho humano vai perceber desse jeito? Certo? Aí começam uma série de pesquisas sobre percepção e a possibilidade de eu gerar uma cor que eu tenha certeza que o ser humano vai perceber daquele jeito. Que todo ser humano vai perceber de um mesmo jeito. A origem disso não é digital ainda. Isso vai afetar o mundo digital décadas depois, mas a origem disso é coisa muito elementar. Sabe um exemplo? O governo encomenda para uma universidade um estudo sobre quais são as cores ideais para semáforo. Os caras têm que saber qual é o verde e qual é o vermelho, que as pessoas não vão confundir. Todo mundo consiga diferenciar, todo mundo no sentido do espectro da média normal, né? Claro que os daltônicos terão dificuldades, mas o daltônico é uma fração muito pequena. Então, assim, o humano médio, ele é capaz de diferenciar as cores do semáforo, porque senão você vai dar acidente. E o semáforo não é digital, é simplesmente umas lâmpadas acendendo ali e tal. Então o governo começou a encomendar esse tipo de coisa, né? Sinais de trânsito e tal. E naquele momento não havia digamos assim, uma forma de reproduzir cor de uma forma de uma forma controlada e que eu tivesse certeza que o ser humano vai enxergar do mesmo jeito. Porque o fenômeno da percepção das cores é bastante complicado. Bom,
Alguns cientistas saíram disso através do estudo da cor, das qualidades da cor e por aí vai. Mas outro grupo de cientistas saiu atrás de um experimento que se chama de teste de correspondência de cores. Isso daqui é a base, esse teste é a base de tudo que a gente tem hoje de cor digital e das câmeras, tá? O que é isso? Bom, como é que era feito o teste? Eles botavam numa caixa uma luz colorida, no caso é o que está à esquerda aqui, que seria essa cor teste, certo? E do outro lado da caixa, eles colocaram 3 luzes primárias, com resposta de frequência próxima ao que o olho humano, as células do olho humano reagem, tá? Então eles escolheram cores primárias, vermelho, verde e azul, em forma de luz, ou seja, o processo aditivo, e dava ao usuário ajustes. Ele podia regular quanto de vermelho, quanto de verde e quanto de azul. Qual era o desafio? Eles emitiam uma luz, toda hora uma luz diferente, e o usuário, não só um, né, vários, ajustavam até ficar igual. Ou seja, esse círculozinho do meio, vocês estão vendo que está meio púrpura de um lado e meio azul escuro do outro. O trabalho do usuário era regular as 3 até ficar igual. Tá dando para entender isso, gente? Mais ou menos. Eu me perdi nesse experimento um pouco aí. Regular para ficar igual as 3 cores, tipo, ou para cada um acertar um vermelho, um azul e um verde? Não. Você está vendo aqui no gráfico test color ou cor de teste? Sim. É, o que é a luz que vem da esquerda. Está visualizando? Sim, sim. Que é uma cor aí, vamos dizer, é um púrpura. Não sei como é que chama essa cor. Um magenta escuro e por aí vai. Essa é a cor que o cara vai ter que reproduzir. Como é que ele reproduz essa cor? Variando as intensidades do verde, vermelho e azul. Então o cara ia ajustando até que o círculo que ele está vendo ficasse homogêneo. Por enquanto o círculo não está homogêneo, está diferente. Ele tinha que ajeitar o RGB até bater, até ficar igual. Entendi. Entendeu? E aí, o que é que acontecia? O cara que estava testando anotava a potência de verde, a potência de azul e a potência de vermelho que reproduz aquela cor. E eles testaram dezenas de pessoas. Certo? O que é que eles conseguiram com isso? Eles conseguiram determinar a intensidade das cores primárias que você consegue para obter variadas cores. E isso através da média da população. Ok até aqui? E é esse esquema que é usado assim no digital, né? Pelo menos quando eu vejo alguma coisa de tratamento de cor no Photoshop, é tipo, cada cor tem o seu RGB, assim, né? Tudo tem o seu canal Isso. verde e vermelho. O modelo RGB vai variar, vai derivar disso, mas perceba que não tinha RGB ainda aqui. Você tinha lâmpadas, certo? Não tinha um modelo de intensidade RGB. Esse experimento é o que permitiu o primeiro modelo do que viria a ser o RGB depois. Quais são os valores RGB que multiplicam? Nesse momento não tem televisão, não tem tela. Nós estamos em 1931. Tá? Não tem nenhum dispositivo digital. Tudo que vai derivar depois vai derivar desse experimento. Certo? Então, mudava a cor de teste e o cara tinha que ajeitar. Mudava, o cara tinha que ajeitar. E aí, para cada cor emitida, os caras anotavam o padrão RGB que reproduzia aquela cor. Diga aí, João. Por que usaram verde ou amarelo? Porque o amarelo ele não é primário, o amarelo é secundário no modelo RGB. O amarelo é a mistura de verde e vermelho. O amarelo ele é cor primária para pigmento. O amarelo é cor primária para tinta. Mas para luz, quem é primário é vermelho, verde e azul, porque são as cores
que as células são mais sensíveis. Se eu voltar aqui, ó, RGB, o amarelo é secundário. No sistema CMYK, o amarelo é primário. Então, depende do modelo de cor. Tá? E, no caso, tem a ver com as células. Então, se eu tenho célula especializada para o vermelho, para o verde e para o azul, o sistema foi projetado para ser RGB. Bom, eu disse para vocês que eles anotaram isso, eles botaram isso num gráfico, tá? Eles anotaram o quê? As intensidades disso. E o gráfico que foi gerado foi esse daqui. Esse é o gráfico da intensidade, por exemplo, se eu quiser o equivalente a uma luz 600 nanômetros, eu tenho que dar essa quantidade de verde e essa quantidade de vermelho. E aí vai dar essa intensidade. Esse é um gráfico simplesmente de intensidades dos ajustes das três cores primárias para eu dar todo o espectro colorido, certo? Veja que ele, de alguma forma, ele é parecido, mas não é igual a esse daqui, que é simplesmente o gráfico de resposta das minhas células. Esse aqui é o gráfico da intensidade das luzes para eu produzir todas as cores. E aqui entra uma fofoca matemática que vocês não precisam prestar muita atenção. Vocês estão vendo que o vermelho, ele invade para baixo? Ele é o único que invade para baixo? Significa que ele tem no gráfico matemático, ele tem valor negativo? Não precisa decorar nada disso para depois não, gente. Isso é só para entender o processo. Não é o infravermelho não, Sofia. Isso é o seguinte, os caras perceberam durante o teste que certas cores não tinha ajuste que desse. Não tinha jeito, aparecia uma cor e você mexia no RGB, nenhuma combinação possível permitia a chegada daquela cor. Certo? Isso significa uma regra que é elementar, que é o seguinte: apesar do meu olho perceber, o meu olho não percebe essas cores isoladas, o meu olho percebe essas cores misturadas, o sistema de três cores luminosas não é capaz de reproduzir todas as cores que eu vejo. Não existe combinação de três primárias que reproduza todas as cores que eu vejo. Algumas cores não vão ser reprodutíveis a partir das três primárias. Isso vai ser importante para daqui a pouco, quando a gente chegar, tá? Aí os caras perceberam que ele precisava, para obter aquela cor, porque o teste tinha que dar todas as cores, ele precisava adicionar à cor de teste um pouquinho de vermelho. Eles escolheram o vermelho, por umas razões técnicas, e esse indicativo de menos vermelho é simplesmente porque eles adicionavam vermelho na cor de teste para que fosse possível enquadrar. Bom, este gráfico... Diga. Esse valor do lado, porque nesse gráfico aí, embaixo, esse sinalzinho é o que representa o comprimento de onda, não é isso? É, o gama, O do lado é o quê? É intensidade. É o percentual de intensidade do RGB. Naquele gráfico do olho é a mesma coisa, comprimento de onda? Não, é outra coisa. Eles são similares porque é RGB, mas aqui ele não está nem dando qual é a intensidade aqui. Ele, inclusive, está dizendo que está normalizado. Um é mais alto do que o outro, mas ele botou igual. Bom, esse é o resultado do teste, ok? Então, ele marca as intensidades para que fosse reprodutível. É a primeira vez que você tinha alguma forma de reproduzir uma cor e saber aonde essa cor está. Só que esse teste produziu valores negativos a partir das três luzes básicas. E isso matematicamente é um problema. Aí o que eles fizeram? Veja, esse modelo anterior aqui, ele foi chamado de CEE-RGB, só que ele tem valor negativo. Eles fizeram uma matemática para transformar o negativo em positivo e criaram um outro sistema
que não exclui nenhuma cor, que é o CIE XYZ. Aceitem por enquanto. Vou evoluir. Bom, e nesse sistema, tanto o RGB quanto o XYZ, eles são 3 cores, eles são gráficos tridimensionais. Mas, para simplificar, a gente faz um corte transversal simplesmente para identificar as cores, a cromaticidade, e elimina a luminosidade. Então, esse corte, a gente está visualizando as cores, ou o que se chama de cromaticidade, e a luminosidade, ele está perpendicular à nossa vista, a gente não está vendo a luminosidade, tá? Então, essas seriam as cores em sua propriedade de matiz, sem luminosidade, só para a gente poder mapear as cores num gráfico bidimensional, eliminando o gráfico tridimensional, que é complicado. Na esquerda, a gente tem o gráfico que o experimento gerou, tá? Se vocês olharem aqui, os pontos em que se corta o eixo G e R, faz um triângulo positivo, tá? O centro desse triângulo positivo está a letra E ali, que é o branco, na verdade. Mas, eu não sei se vocês visualizam o meu mouse aqui. Tá dando o meu mouse se mexendo, tá dando para ver? Sim. Então, esse triângulo aqui, ó, gente, ele é formado pelas cores primárias do experimento. Então, essa cor primária, essa cor primária, essa cor primária. Esse triângulo daqui, ó, aqui foi o verde, aqui foi o azul, aqui foi o vermelho. Todas essas cores aqui são as cores que essas primárias não conseguiram reproduzir. Ela conseguiu reproduzir isso daqui e não conseguiu reproduzir essas. Se vocês olharem, inclusive, 400 a 500, aqui onde tem o problema do vermelho, é aqui, ó, 400 a 500. Bom, este gráfico daqui, ele foi deixado para lá. E eles fizeram uma forma de corrigir o gráfico e trazer o gráfico para dentro da zona positiva. Por quê? Porque não dá para eu fazer, por exemplo, um monitor que tenha cores negativas. A cor é do 0 a 100%. Está dando para compreender isso? Eles precisavam de uma matemática consistente para reproduzir cor. Beleza. Então, eles transformaram matematicamente o gráfico do experimento neste daqui, que é o que interessa. Vocês podem até esquecer tudo que eu falei para trás. O que eu falei para trás foi a história de como a gente chegou nesse da direita, que é o que é importante para a gente. Tá? O que é esse gráfico da direita? Na esquerda, eles escolheram... As cores primárias que eles escolheram da primeira vez estão dentro do gráfico, tá? Agora, eles escolheram cores fora do gráfico. Eu tenho o ponto CG, verde, eu tenho o ponto CB, azul, e o ponto CR. E aí eles fizeram uma fórmula matemática para empenar esse triângulo para ele caber na zona positiva. Qual é o problema disso? É que eles escolheram cores primárias, CR, CB e CG, que não fazem parte do espectro das cores que o ser humano é capaz de perceber. Elas não existem. Elas são pura abstração matemática. Certo? O sistema CIE-XYZ é um sistema matemático que foi criado para permitir a criação de cores, mas a base dele é imaginária. Essas cores não existem, as cores do extremo, certo? As primárias do XYZ não existem. As primárias do RGB existem, a primária do XYZ não existe. Vocês podem esquecer isso a partir de agora, tá? O que é que interessa para a gente no sistema que é o da direita? Bom, vocês estão vendo que isso faz a forma de uma ferradura? Esta ferradura colorida, vermelho, azul e vermelho, essas luzes, essas cores são ilustrativas, tá? Não são reais, mas só para a gente ter uma ideia. Esta ferradura identifica matematicamente
dentro do que se chama do CIE XYZ, todas as cores que o ser humano consegue visualizar. Veja, a importância disso, que se chegou no ano de 1931, é a matematização da percepção humana. Essa matematização vai permitir que a gente crie câmeras digitais e monitores digitais um século depois, quase. Mas na origem é uma pura matemática, certo? Que a gente não precisa decorar, mas a gente precisa entender esse gráfico, porque ele vai afetar a vida da gente no cinema. Então, este gráfico em forma de curva, ferradura, ele fecha uma região e essa região comporta todas as cores que um ser humano médio consegue enxergar. Essa é simplesmente uma afirmação, tá? Todas as cores que estão dentro da ferradura é o que um ser humano consegue enxergar. Nada fora da ferradura existe. A não ser como abstração matemática. Nesse gráfico não tem infravermelho, ultravioleta, só tem a cor visível, tá? E ele está plotado aqui em coordenadas x e y minúscula. O sistema tridimensional é x, y, z maiúsculo. Mas quando ele faz o corte da crominância, ele bota x e y minúsculo para mostrar que são gráficos diferentes. Veja aqui que eu traduzi algumas coisas porque estava no original em inglês. Vamos lá, por ordem, aqui em cima. Todas as cores visíveis ao olho humano estão contidas no diagrama, tá? As cores nas linhas entre dois pontos, então se eu escolher qualquer dois pontos nesse gráfico, como cores primárias, luzes, e eu misturar, eu consigo o que está entre as linhas. Então, por exemplo, se eu pegar esse verde e esse vermelho e acender, no meio deles eu vou ter um amarelo. Então, esse gráfico também permite que eu identifique cores que eu posso misturar. Da mesma forma, se eu misturar esse verde com esse azul, no meio do campo aqui eu vou ter um ciano. Tá? A borda do diagrama é chamado de, tecnicamente, locus espectral. E na identificada ali, as cores do espectro do visível. Esses são os valores em nanômetros. Então, ó, essa bordinha, essa curva, ó, vamos voltar aqui. É isso aqui, ó. 380, 750. E os intermediários, 450, todas as frequências de onda. Elas estão agora plotadas no gráfico, ó. Na beirada dessa mancha colorida. A beirada da mancha colorida são as cores mais puras e mais intensas, que a gente chama de saturado. Por exemplo, o microfone aqui está uma luz bem saturada. A minha camisa tem vermelho, mas é menos saturado, é mais desaturado. Então, essas cores puras são as mais saturadas. Enquanto no centro do gráfico, quando você caminha para o centro do gráfico, as cores vão perdendo intensidade, vão perdendo saturação e elas vão tendendo para o branco. Tá? Então, a cor branca, que é a mistura de todas as cores, está no centro do gráfico. Cores intensas na borda, cores desaturadas na borda. Bom, mas para que serve esse gráfico? Ele começou a ser utilizado para que eu escolhesse primárias, por exemplo, aqui do lado, certo? Essas são as cores do teste. Qual era o valor do verde, qual era o valor do vermelho, qual era o valor do azul. Você veja que eles escolheram cores primárias puras na borda do espectro. Mas eles não conseguiram mapear, ó, essas cores aqui estavam mapeadas. Dentro desse triângulo são as cores que o cara conseguia ver no teste, sem precisar subtrair vermelho. Desse lado são as cores que ele não conseguia mapear, que no caso do triângulo da esquerda é a mesma coisa, só que ela está mais distorcida. Tá? Gente, não existe, porque o gráfico do que eu vejo é curvo, não existe a possibilidade de eu escolher 3 cores primárias que representem todas as cores visíveis. É isso que esse gráfico está me dizendo aqui agora. Eu não consigo montar um triângulo dentro dessa curva e tornar todas as cores visíveis. Eu não consigo ter um monitor
RGB que mostre todas as cores para mim. Eu não consigo ter uma TV RGB, e as TVs são RGB, os monitores são RGBs, que mostre todas as cores para mim. Eu não consigo ter uma câmera fotográfica que fotografe todas as cores que o ser humano consegue ver. Tá dando pra entender? Isso poderia indicar que a existência de uma possível quarta cor primária? Alguns casos, sim, existe. Não, na verdade, assim, eu posso montar quantas cores primárias eu quiser, Roberto. O uso do 3 é economia e porque meu olho é sensível a 3. Mas tem sistemas de mais de uma de primário, só que fica mais difícil a matemática, tá? Os sistemas que a gente tem hoje, eles são todos baseados em tricromia, RGB, por eficiência, tá? Mas nenhum sistema RGB é capaz de mostrar todas as cores. Para mostrar todas as cores, eu tenho que fazer um triângulo fora da ferradura. Mas esse triângulo fora da ferradura seria composto por cores primárias que não existem. São cores imaginárias. Fora da ferradura não existe. A matemática permite que eu mostre, mas ela não existe fisicamente. Certo? Bom, então, outra coisa interessante nesse gráfico é o seguinte. Existe um conjunto de cores que eu enxergo, e enxergo muito intenso e saturado, que são essas cores aqui da base reta do espectro, que não existe no espectro. Por exemplo, o magenta, que é essa cor aqui, ó, esse rosinha, não existe nenhuma frequência de onda que corresponda ao magenta. Essa linha de púrpuras, ela só existe como mistura do azul puro e do vermelho puro. Mas ela não existe como frequência de onda. Essas cores aqui, então, não correspondem a nenhuma frequência de onda. Na prática, ela corresponde no mundo natural a frequências híbridas, né? Misturadas. Mas como pureza, eu não consigo fazer um raio laser magenta. Tá? Por isso que essa base aqui é retinha na matemática. Palavra importante aqui. Bom, então, esse sistema, se é 1931, ele é o sistema sobre o qual eu vou escolher cores primárias RGB para fazer o meu sistema de reprodução de cor. Ok? Esse sistema vai produzir um triângulo dentro da ferradura. Esse triângulo, ele identifica as cores que aquelas 3 primárias conseguem reproduzir. Tudo que está dentro do triângulo é reprodutível por essas primárias, por esse verde, por esse vermelho, por esse azul, aqui dentro. Fora, não, eu não consigo reproduzir. O nome disso é gamute de cor, gamute. O gamute são as cores todas que podem ser criadas a partir de 3 primárias escolhidas por algum critério. Certo? Gamute é uma palavra importante para a cor digital. Eu tenho aqui o exemplo de 2 gamutes. Ou o nome disso são espaços de cor. Beleza? Eu estou me referindo, não sei se está dando para vocês visualizarem com a resolução, aos triângulos vermelhos. Está dando para visualizar? Os triângulos vermelhos dentro do espectro, dentro da ferradura? Sim. Beleza. Na esquerda, eu tenho o espaço de cor identificado como REC 709 ou sRGB. Certo? Este espaço de cor foi criado nos anos 90 para padronizar cores de monitor e de TV. Então, a partir dos anos 90 e até hoje, a maioria das TVs elas são feitas com estas cores primárias RGB. Tá? Se vocês quiserem ver o valor, tá nessa tabela anterior aqui. sRGB, o vermelho primário, ele corresponde, ó, no gráfico aqui, ó, a 0,64, 0,33, o verde 0,30, 0,60, o azul 0,15, 0,6. Evidentemente não precisa gravar, mas é só para mostrar que tem uma matemática por trás disso, tem uma matemática dentro do gráfico maior que identifica o valor delas. Bom, o REC 709 é este triângulo. Nada fora desse triângulo, uma TV ou um monitor
nesse padrão, consegue mostrar. Este é o espaço de cor e o gamut de cor de uma TV atual. Ok? É isso que eu chamo de sRGB. Esse sistema é válido desde a década de 90. Nós, atualmente, e essa é a dor de cabeça, estamos em transição para o P3, que é o que está à direita. Dá para perceber que é um triângulo maior? Sim. Isso significa que TVs novas, monitores novos, possivelmente vão estar dentro desse triângulo maior, ou seja, conseguem mostrar mais cores. Eu estou aqui agora diante de mim com um monitor que eu comprei esse ano. Este monitor é P3. O meu monitor antigo que pifou, que está encostado ali, é sRGB. Significa que esse monitor novo me mostra cores mais intensas, mais saturadas, porque ele é P3. Este celular que está me filmando aqui é um S20 FE, a tela dele é P3. Ele mostra mais cores do que o normal, do que o que a gente está acostumado. Significa que nós estamos num momento de transição e isso atrapalha a vida da gente, atrapalha a vida dos coloristas, porque a gente fica precisando saber para onde a gente está mirando, qual é o padrão que a gente está mirando. O padrão DCI-P3 ele foi desenvolvido como sendo a cor mínima, digamos assim, um invólucro mínimo para as cores do cinema digital, das projeções digitais nas salas de exibição. E ele terminou sendo adotado para monitores e para celulares. Tá? Mas o DCI-P3 ele surgiu para cinema. Quando você faz um DCP, você está convertendo para DCI-P3, porque o DCP é DCI-P3. Tá? Enquanto que as câmeras normalmente salvam o seu trabalho, ou quando você renderiza o seu trabalho no Premiere, você está renderizando em Rec 709. Essa é uma base de dor de cabeça. Tá dando para acompanhar até aqui, gente? Isso significa que as cores RGB não significam, a princípio, nada se você não disser a que espaço de cor elas estão se referindo. O RGB dentro do Rec 709 é uma coisa. O RGB dentro do DCI-P3 é outra coisa. O valor da cor muda porque a primária muda. Luan, várias coisas podem acontecer para isso ter acontecido. Mas qual é o problema disso? Veja, muita gente faz esse tipo de transição de um sistema do outro e a cor fica mais intensa ou menos intensa e você esteticamente acha isso legal. O problema é que quando você é colorista, você tem que ter certeza absoluta da cor que você está gerando. Então, se você estava vendo uma cor na edição e quando você gerou ficou outra cor, você perdeu o controle. Isso não pode acontecer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Apesar de ter ficado mais bonito, não é legal isso que aconteceu. Você perdeu o controle. Você precisa ver na sua edição exatamente como vai ser mostrado. Qual é o problema hoje? Qual é o problema hoje? Digamos que eu tenho esse monitor aqui na minha frente, ele é um monitor P3, certo? E aí eu edito um filme em Rec 709. Quando eu peço, aí eu gero. Quando eu dou 2 cliques, ele vai gerar na minha frente. As cores vão ficar mais vivas, vão ficar mais intensas, porque o P3 tem a cor mais intensa. Só que está errado. Não são aquelas cores, não são as que eu fiz. É só a distorção de um monitor P3 exibindo sem ajustar as cores Rec 09. O resumo um pouco dessa aula é que a gente está num momento, para quem se interessa por fotografia digital e por finalização, de transição, onde a gente está perdendo o controle se a gente não souber um pouquinho dessa teoria. E aí entra algo fundamental para o colorista que se chama de, escrever aqui, gerenciamento de cor.
Sem isso, a gente está lascado. A gente não sabe. É que nem o cara que trabalha com áudio não saber se o volume está alto ou se está baixo. Eu não tenho controle, tá? Eu preciso dizer para o meu monitor P3, bicho, você é P3, você é coloridão, mas esse filme está em REC 709, segure sua onda. Mostre para mim em REC 709. O nome disso é gerenciamento de cor. E no Windows é muito ruim. O Windows faz isso mal. O único sistema que faz isso muito bem, de fábrica, é o Macintosh. O Macintosh trabalha muito legal com esse gerenciamento. Ele não me engana. O Windows, eu preciso saber uma cacetada de coisa para ele não me enganar. Mas, por enquanto, vamos lá. Esses aqui são 2 espaços de cor para monitor, tá? Existem, tá aqui em inglês, gamuts referidos ao display, à saída, certo? Ao que vai ser exibido. Veja que todos esses sistemas de cores, eles são baseados em TVs que um dia vão acontecer. Por exemplo, o P3 já é uma realidade. O BT 709 é o que a gente chama do REC 709, é o monitor e a TV que você já tem em casa hoje. E esse 2020, ele é gigantão, não existe nenhuma TV hoje que seja 2020, tá? REC 2020. Mas no futuro vai existir, então já é um sistema que prevê o futuro, prevê daqui a 2 décadas, digamos assim, que vai ter o 2020. Em todos os casos, são cores que as primárias existem fisicamente, certo? Estão dentro do espectro visível humano, estão dentro da ferradura. Na direita, a gente tem uma zona. A gente tem gamuts cujas primárias estão fora do visível. Tá dando para sacar isso aqui? Sim. Ó quem tá ali no meio. Sony S Gamut. Arri Alexa Wide Gamut. Red. Gente, são perfis de câmera. Estão visualizando aqui que são câmeras? Você pode dar um pouco de zoom, Adriano? Não estou conseguindo ver direito. Não dá para ler. Vou tentar aqui. Ó, são sistemas de cor para cinema digital. E tá fora do... tá fora do gráfico. Veja, as primárias estão fora do gráfico. Mas o que acontece quando eu boto a primária fora do gráfico? Matematicamente, eu consigo um triângulo que pega mais cor dentro do meu sistema, certo? O que significa isso? Significa que, para eu ter cores que vão ser geradas por monitores, eu preciso de primárias que estejam dentro do espectro visível humano. Então, por isso que o primário dos monitores e do cinema digital são cores que existem. Mas, matematicamente, os fabricantes de câmera, para ele fazer com que a câmera possa registrar mais cores, eles criam primárias que não existem fisicamente, mas você não consegue registrar nada nessa zona, mas consegue registrar aqui dentro. Então, o S-Gamut, que está aqui, ó, ele está fora do gráfico. Este é o problema quando eu preciso trazer, eu filmei na Sony em S-Gamut, mas eu preciso mostrar num display, eu preciso transformar esse triângulo largo num triângulo mais estreito. Essa conversão que os programas e os LUTs fazem, que trazem... Agora, o que acontece é o seguinte, com esse truque, as câmeras conseguem registrar mais do que os monitores conseguem exibir. Isso dá ao colorista a opção de escolher as cores que ele quer mostrar. Certo? Ó, aqui está isolado o S-Gamut na esquerda. Ó, como o triângulo, ele tem as primárias do lado de fora. A vantagem disso é que a câmera, nesse formato, consegue mapear as cores que estão dentro.
Agora, o que tá fora é cor que não existe. A câmera não registra de todo modo. Certo? A base disso daqui, então, todo o sistema de cor primária são baseados em 3 cores RGB, certo? As cores RGB, tricromia, não conseguem reproduzir todas as cores visíveis. Os fabricantes tentam fazer as cores mais extremas possíveis, mas a forma matemática de fazer isso é colocar as primárias para fora da área visível. Elas não vão existir para registrar a câmera, mas o triângulo vai ter uma interseção no meio que vai permitir. Bom, o resumo é o seguinte. Em algum momento que você for editar esse material, você vai precisar fazer essa conversão das cores. Certo? Para que seja visível. Eu estou falando até agora cor, eu não falei luminosidade, tá? Esse gamut é o nome do espectro do visível. Quando a gente está falando de log, S-log, S-log2, S-log3, a gente está falando de um achatamento da luminosidade para que eu tenha mais informação dentro da zona. É essa curva logarítmica que afeta a luminosidade que faz com que a imagem fique meio leitosa, porque ela aumenta as baixas luzes e comprime as altas luzes. A imagem fica com aquele contraste meio esquisito. Aquele contraste esquisito não é o gamut, ele é a curva de logaritmo.